Olá, meu nome é Fagner Dantas e hoje temos 5 livros de autoras mulheres aqui para homenagear o Dia Internacional da Mulher. Esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Bom, hoje nós tínhamos até programado um outro vídeo, que seria o vídeo de diário de leitura do nosso Por que os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway de 1940, mas inclusive com a preparação de uma biografia também do Hemingway, a gente já tinha falado sobre isso lá no Instagram, mas eu queria, não podia deixar de fazer essa homenagem aqui, não podia deixar passar o Dia Internacional da Mulher, portanto, a gente vai deixar o vídeo especial sobre essa primeira parte, nesse 50% da obra Por que os Sinos Dobram, que nós já completamos aqui, que vem sendo acompanhada aí no nosso diário de leitura, que a gente coloca sempre aqui às sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube, mas vou deixar esse vídeo especial comentando aí a metade dessa obra que nós já lemos, é uma obra de 671 páginas, nós já lemos 340, então já chegamos aí na metade, e a gente vai comentar sobre essa metade da obra e também sobre metade, aí, vamos dizer assim, uma boa parte da biografia do Ernest Hemingway. Então, vamos fazer uma primeira parte dessa biografia, desde o seu nascimento até o ano de 1940, quando ele publica o Porquê os Sinos Dobram, e quando nós concluirmos a leitura de Porquê os Sinos Dobram, aí nós vamos também incluir a segunda parte dessa biografia, de 1940 até a sua morte em 61 e o seu legado literário extremamente relevante. Mas hoje, como eu disse, é um vídeo especial para homenagear o Dia Internacional das Mulheres, que eu não poderia, obviamente, deixar passar esse 8 de março, sem prestar também a nossa homenagem aqui do Prazer em Conhecer LIP, as mulheres, obviamente elogiando aqui e homenageando também as escritoras brasileiras. Então, entre várias escritoras brasileiras super reconhecidas e que merecem cada vez mais o reconhecimento, eu separei aqui 5 que temos aqui na nossa biblioteca. Então, livros que estão aqui conosco, que a gente vai poder mostrar para vocês. E aí é uma forma, vai ser aqui a nossa singela homenagem às escritoras brasileiras e, por consequência, a todas as mulheres brasileiras. Então vamos lá, começar com essas 5 grandes escritoras. Vou começar com uma que talvez não seja tão conhecida assim, não seja conhecida da maioria das pessoas, mas ainda assim acho que vale muito a pena você ter contato com a obra da Patrícia Mello. Patrícia Mello, que nasceu em 2 de outubro de 1962, em Assis, no interior de São Paulo, e ela é ganhadora do Prêmio Jabuti, o prêmio mais importante da literatura brasileira. Ela ganhou esse prêmio em 2001 com a obra Inferno. O livro que a representa aqui na nossa biblioteca é esse aqui, O Matador, que é um livro de 1995, seu primeiro romance, inclusive, e ela ganhou vários prêmios na França e na Alemanha, um livro traduzido aqui, inclusive traduzido nos Estados Unidos, traduzido também na Itália, então um livro que alcançou aí bastante relevância e repercussão. E aqui o que nós temos? Nós temos a história do Michael, o Michael, que é um jovem de periferia, que por conta de uma aposta, ele perde uma aposta, e por conta dessa aposta acaba tendo uma sucessão de situações situações imprevistas, mas que acabam levando o Michael para o mundo do crime. E o Michael se torna aí um matador, não à toa o nosso título aqui. E essa ascensão, a gente acompanha essa ascensão do Michael no mundo do crime, onde ele se vê inclusive cercado de muitas figuras que teoricamente seriam seus amigos, figuras que o admiram, que o protegem de certa forma, mas vamos acompanhar também a queda do Michael. E essa queda vai mostrar o quão sozinho ele sempre esteve nessa vida louca que ele resolveu correr aí, que ele de alguma maneira foi colocado, ou as circunstâncias o colocaram, ou ele escolheu viver essa vida no mundo do crime, e as consequências vão aparecer nesse belíssimo livro da Patrícia Mello. Então vale muito a pena conhecer, literatura policial, tipicamente brasileira aqui, vivendo, descrevendo a nossa realidade, uma realidade também que tem esse aspecto do crime nas grandes regiões urbanas. Então ela trata desse tema aqui, e esse livro, inclusive, teve uma versão cinematográfica também, se eu não me engano, em 2007, exatamente 2007, só que com outro nome. Esse livro aqui, esse argumento, essa história, ela aparece com o nome de O Homem do Ano, inclusive protagonizada pelo Murilo Benício, que vive justamente o Michael aqui de O Matador. Então, nossa primeira indicação aqui, nossa primeira escritora homenageada nesse Dia Mundial das Mulheres é Patrícia Mello, com seu O Matador, de 1995. Uma segunda autora também que eu queria homenagear aqui é a Micheline Verunsky. A Micheline Verunsky ela é nascida em 10 de julho
de 72 em Recife, em Pernambuco, na capital de Pernambuco, e ela é ganhadora também do Prêmio Jabuti de 2022, com o seu livro O Som do Rugido da Onça. Né? O livro que representa a Micheline aqui na nossa biblioteca é esse aqui, O Caminhando com os Mortos, de 2023. Né? Aqui nós temos uma história para lá de pesada, inclusive uma história bastante densa, bastante traumática também, né? Onde nós temos um caso, um crime brutal, que demonstra até onde vai os limites, né? Se é que existe limites aí para a intolerância religiosa e, mais que isso, para a intolerância junto às minorias sociais. Né? A Micheline é uma autora que tem uma verve, aí, um lado de responsabilidade social muito forte, né? Muito ativo, e esse livro aqui também mostra isso através desse crime brutal e dessa relação da intolerância. Né? A intolerância é vista do ponto de vista tanto religioso, mas eu penso que essa obra e o texto da Micheline, ela vai além da intolerância religiosa, e ela descreve justamente um certo beco sem saída em algumas relações interpessoais, e esses becos sem saída que muitas vezes acabam refletindo sobre a discriminação e sobre a violência em relação às minorias sociais, ela acaba refletindo também uma fratura social, né? Uma fratura mais que social, uma fratura até, eu diria, psicossocial, na relação que algumas pessoas têm, na dificuldade que algumas pessoas têm em se relacionarem, conviver com pessoas que são diferentes. Então essa diferença acaba sendo o estopim para um crime violento, e esse crime violento é tratado aqui no livro da Micheline. Como eu disse, além desse aspecto mais da responsabilidade social, a Micheline tem uma outra característica muito interessante, que é a sua escrita. A sua escrita ela rompe com muitos padrões de uma narrativa mais tradicional. Então isso pode isso pode fazer com que a sua leitura seja um pouco mais complexa, um pouco mais difícil no primeiro momento, mas tenha certeza que é um livro que, se você der uma chance, se você de fato ler esse livro de maneira muito aberta, com a mente e o coração abertos, você certamente vai ter contato com uma leitura extremamente impactante, extremamente marcante para você. Então acho que aí, tudo que um leitor busca é uma obra que de fato mexa com ele, né? que interfira nas suas percepções da realidade, na sua leitura do mundo, e certamente a Micheline Verunsky é uma autora com essa proposta, com esse sentido. Então acho que vai ser excelente se você puder agregar aí a Micheline Verunsky no seu repertório literário. Então fica aqui nossa segunda dica, Micheline Verunsky com o seu Caminhando com os Mortos, de 2023. Mais uma autora fantástica, essa numa pegada bem diferente, aí, numa pegada não tão dramática, com muitos toques de humor, e que eu vou comentar aqui com vocês, que é Socorro Racioli. Ah, sim, só um detalhezinho importante da Micheline Verunsky, e acho que isso vai ter uma referência também com a Socorro, é porque o meu primeiro contato com a Micheline foi justamente estudando, né, avaliando, aí, discutindo o seu livro anterior, O Som do Rugido da Onça, no Clube de Leitura Normal. Nossa querida Maria Camila Moura, sempre lembrada aqui no canal, nossa inspiração aqui para discutir livros, e mudou a minha forma de ler literatura, de me relacionar com a literatura, e nós discutimos esse texto, não esse, mas o texto anterior, O Som do Rugido da Onça, discutimos inclusive com a presença da própria Micheline, né, em um papo virtual, acompanhado aí pelos membros do Clube de Leitura Normal. Então foi uma experiência fantástica lá no clube, discutindo O Som do Rugido da Onça, e tive a oportunidade no lançamento desse livro aqui em Salvador, do Caminhando com os Mortos em Salvador, foi quando eu comprei. Inclusive essa edição minha aqui está devidamente autografada aí, se a luz permitir, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, pronto, talvez fique melhor aqui. Está devidamente autografada aqui pela Micheline, e foi uma excelente oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né? Sempre um prazer quando você conhece os autores que você admira, né? Então fica aqui nossa recomendação da Micheline Verunsky. E uma outra autora que nós conhecemos também no Clube de Leitura Normal, da Maria Camila Moura, que foi um prazer conhecer essa autora, é a Socorro Racioli. Socorro Racioli, que nasceu em 24 de fevereiro de 1975, em Fortaleza, no Ceará, então é conterrânea nossa querida Maria Camila Moura, e ela tem uma formação em jornalismo, tanto é que seus primeiros textos, né, que chamaram mais atenção foram biografias. Ela escreveu biografias do Frei Tito,
escreveu biografias da Raquel de Queiroz também. Ela é uma autora também muito conhecida por literatura infantil. Chegou a receber o Jabuti, se não me engano, em 2013, com um livro de literatura infantil também. Então é uma autora que tem aí atua em vários campos. Mas em 2006 acontece um fato marcante na vida da Socorro Racioli que vai redirecionar aí, de certa maneira, a sua literatura. Em 2006 ela é selecionada para uma oficina de escrita criativa que era dada em Cuba por ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques, exatamente o autor, o grande autor, né, do autor dos maiores clássicos da literatura latino-americana, que é 100 Anos de Solidão. Então, Gabriel Garcia Marques dava esse curso, inclusive acho que 2006 foi o último ano onde aconteceu esse curso, e esse curso ele não é para inscritos, né? Você não tem uma inscrição geral aberta a todo mundo, e você se inscreve e vai ter aula com Gabriel Garcia Marques, claro que não. É uma oficina para convidados do autor. São convidados 10 pessoas, né, que o próprio Gabriel Garcia Marques convida para fazer parte dessa sua oficina de escrita criativa. Porém, no ano de 2006, foram apenas 9 convidados. E essa 10ª vaga ficou aberta aí para pessoas que pudessem mandar um argumento, um parágrafo, com uma ideia de uma história, e que esses argumentos seriam, né, um deles seria selecionado pelo próprio Gabriel Garcia Marques para ser o 10º participante dessa sua oficina de escrita criativa. E foi exatamente a nossa queridíssima Socorro Racioli que encaminhou esse argumento para o Gabriel Garcia Marques para participar dessa última vaga e foi selecionada pelo Gabriel Garcia Marques porque ele adorou essa ideia. E foi justamente essa ideia que deu origem ao livro que representa a Socorro Racioli aqui na nossa biblioteca, que é esse aqui, A Cabeça do Santo, de 2014. Essa foi a ideia que levou a Socorro lá para a oficina de escrita criativa do Gabriel Garcia Marques em Cuba em 2006. E o que é o argumento que deu origem a esse livraço aqui? É justamente a história de Samuel. Samuel não é um rapaz, não é um homem já, um homem formado. Ele perde a sua mãe e a sua mãe no leito de morte pede que ele faça, né, que ele prometa para ela que ele vai buscar seu pai, né, seu pai na cidade de Candeias, pai esse que ele não conheceu. Então é uma verdadeira volta ao passado, aí, um reencontro com as origens. Então ele vai para essa cidade de Candeias, né, obedecendo a sua mãe. Não vai muito não é muito do gosto dele essa busca, não. Ele vai mais por conta dessa promessa que ele fez à mãe mesmo. Passa algumas desventuras aí no caminho e principalmente quando chega próximo da cidade de Candeias, ele vai ter uma tempestade, tem um dilúvio caindo ali. E ele busca se abrigar no primeiro lugar que ele encontra. E esse lugar, ele pensa inicialmente que é uma caverna, né? Um buraco ali, ele entra e dorme ali naquele buraco. Só que ele ouve umas vozes, começa a ouvir umas vozes, umas rezas, e não entende muito bem. Fato é que ele, na verdade, não está numa caverna. Ele está numa imensa cabeça de santo, que seria parte ali de um monumento, de um santo enorme que seria erguido naquela cidade, mas ficou aquela cabeça ali, largada no chão. Ele dorme ali dentro e acaba ouvindo as rezas das mulheres ali da região. Então isso é um fato que já une aí um pouco de comédia com aquele drama da busca familiar e também tem um aspecto de realismo mágico ali, aquele gênero tão conhecido, justamente pela obra do Gabriel Garcia Marques. Então nessa história a gente acompanha o Samuel e vai ter a ajuda de um garotinho, o Francisco, também um personagem muito legal, e que eles dois, essa dupla, vai acabar tentando de alguma maneira tirar vantagem desse dom de ouvir as vozes das mulheres que o Samuel tem aqui quando ele está dentro da cabeça do santo. Só que esse dom, nós vamos descobrir aqui, pode se transformar numa verdadeira maldição. Então essa é um pouco da história aqui, sem dar muito spoiler, da história aqui de A Cabeça do Santo, nossa terceira indicação aqui de homenagem de autoras brasileiras para homenagear aí no Dia Mundial da Mulher. Terceira, essas duas últimas aqui, eu comentei autoras mais ou menos contemporâneas, né, autoras mais recentes. Essas duas aqui são duas autoras clássicas que todo mundo tem que colocar no seu repertório literário. Vou deixar, vamos dizer assim, a minha preferidíssima, que quem já acompanha aqui o canal e já acompanha a gente lá no Instagram, no @prazer em conhecer Lipe, lá no Instagram, já sabe qual é a minha autora favorita brasileira. Mas
vou colocar aqui, antes dela, uma excepcional autora que vale muito a pena você conhecer. Estou falando aqui de nada mais, nada menos do que Lígia Fagundes Telles, a dama da literatura nacional. Lígia Fagundes Telles, ela nasceu em 19 de abril de 1918, né? Início aí do século XX, em São Paulo. Estreou na literatura com o livro de contos Porão e Sobrado, de 38. Mas ela se tornou realmente conhecida, nacionalmente conhecida, em 54, com o livro Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra, que é super conhecido, inclusive virou, se não me engano, virou novela também, é um clássico aí da nossa literatura nacional. E ela foi eleita também para a Academia Brasileira de Letras, em 1985. Ela morreu em 2022, razoavelmente recente, e morreu aos 103 anos. Então teve uma vida longuíssima, uma vasta trajetória também na literatura, com vários, não só esse que eu vou mostrar, que esse é o meu queridinho, mas vários livros super conhecidos, super renomados, super reconhecidos enquanto contribuição à literatura nacional. Mas o nosso aqui, o que representa a Lígia Fagundes Telles aqui na nossa biblioteca, é esse livraço aqui, As Meninas, de 1973. Inclusive ela ganhou o prêmio Jabuti de 74 a partir desta obra aqui. E que obra fantástica! Essa foi uma leitura espetacular que eu fiz. Aqui nós temos a história, é uma história que mistura, eu diria assim, com um pano de fundo que tem a ditadura militar, que tem drogas, que tem sexo aqui, que tem um Brasil urbano vivendo uma época de ditadura, de autoritarismo, né? E nós temos esse Brasil visto a partir de três perspectivas. Perspectiva de três adolescentes muito amigas entre si, mas cada uma muito diferente uma da outra. E cada uma delas tem a sua voz presente nesse texto. Então esse é um texto bem interessante também na sua construção, na sua estrutura narrativa, porque ele não tem um único narrador onisciente, nem tem uma única narradora, né, mantendo, né, a linha narrativa ao longo de todo o livro. Mas cada uma das três adolescentes, elas vão ter capítulos aqui narrados por elas. Então são olhares diferentes para uma mesma realidade, mas com perspectivas muito distantes, muito distintas, muito diferentes, que agregam muito a essa leitura aqui. Então nós temos de um lado a Lorena, que é uma jovem muito sonhadora, muito apaixonada, bem nascida, então sem grandes traumas, sem grandes problemas, mas que tem sim dentro de si muitos conflitos internos, inclusive em relação a um amor platônico que ela tem aí, que vai ser contado aqui no livro. Temos também uma outra personagem importantíssima, que é a Lia. A Lia já é uma rebelde, já é alguém que está envolvida, inclusive, na resistência à ditadura, né? Ela tem um namorado que está envolvido com a ditadura, na resistência à ditadura, que vai sofrer aí as consequências, a perseguição do governo. E nós temos, por último, a Ana Clara. A Ana Clara já vive aí, né, todo o dilema, o drama das drogas também, e vai ter uma trajetória bem sofrida, bem traumática. E essas três amigas, além de dividirem essa visão, né, desse Brasil que está vivendo aí a época da ditadura militar, vão dividir também, ao final do livro aqui, uma tragédia. Então esse livro foi um livro que me surpreendeu muito também pelo seu final. Não esperava, um livro que vinha, de certa maneira, até um pouco leve, mas no final vai ter um evento aqui bem trágico e vai dar um pouco desse peso ao livro. O livro é simplesmente excelente, uma das melhores leituras que fiz, e fica aqui também como recomendação aí no nosso dia, nossa homenagem ao Dia das Mulheres, Lígia Fagundes Telles, com seu As Meninas, de 73. E, por último, claro, como eu disse, para quem já conhece aqui o canal, já conhece um pouquinho o nosso gosto literário, sabe quem é que vai estar por último aqui, a nossa escritora brasileira, eu diria assim, talvez a nossa escritora, de fato, preferida, entre brasileiras e estrangeiras, que é a nossa queridíssima Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920, então quase contemporânea ali da Lígia Fagundes Telles. Inclusive, é engraçadíssimo quando a Lígia Fagundes Telles comenta sobre a Clarice. Os papos, as conversas que elas tinham, então é um caso à parte. Se você puder ver alguma entrevista da Lígia Fagundes Telles falando da Clarice Lispector, do sotaque da Clarice Lispector, é um caso à parte. Mas vamos lá. Clarice, ela nasceu em 10 de dezembro de 1920 em Chechelnik. Chechelnik é na Ucrânia, né? Ela é de nascimento ucraniana, mas como ela mesma fala, ela nem colocou os pés no solo da Ucrânia, ela não trouxe nem a poeira da Ucrânia quando ela veio ao Brasil, porque ela veio muito bebê,
num navio. Ela primeiro foi para Maceió, depois Recife, depois acabou se fixando no Rio de Janeiro. Então ela é ucraniana de nascimento, mas brasileiríssima desde o início da sua infância, sua primeira infância, já foi no Brasil. Ela vai ter aí uma vasta também, uma ampla e elogiadíssima trajetória literária, mas morreu em 77, né, com apenas 56 anos. Então a gente fica imaginando tudo que Clarice construiu em apenas 56 anos. Né? Ela começou uma trajetória literária muito nova, né, com pouco mais de 20 anos, quando escreveu em 43, publicou seu Perto do Coração Selvagem, que já foi uma estreia bombástica, né, já trouxe assim, uma mudança, uma nova forma de escrita, uma escrita enigmática, uma escrita vaporosa, uma escrita lacunar. Né? Ela tem toda uma maneira de escrever muito própria, muito diferente. E essa estreia em 43, com o Pé do Coração Selvagem, já mostrou a que veio. Né? Uma escritora completamente diferente mesmo. E aí ela vai ter uma série de sucessos, uma série de grandes obras, Hora da Estrela, O Aprendizado ao Livro dos Prazeres, vários livros super conhecidos. Mas o livro que representa Clarice Lispector aqui na nossa biblioteca, entre os vários que tenho dela e os vários que li, porque é uma autora, como eu digo, o que eu encontro da Clarice, eu simplesmente compro e leio, porque é imperdível. Mas o livro que, de fato, colocou Clarice nesse pedestal, nesse pódio absoluto da minha experiência de literatura, foi esse aqui, A Paixão segundo GH, de 64. Esse é simplesmente um livro espetacular. Um livro que, como eu disse, é um exemplo claro dessa Clarice lacunar, dessa Clarice das entrelinhas. Clarice é uma escritora das entrelinhas, né? É uma escritora que está muito mais no que ela não escreve, no que ela insinua, no que ela deixa aberto, para que você, enquanto leitor, preencha esses vazios, do que no que ela explicita no texto. Claro que o texto é magnífico, claro que o texto é muito forte em muitos momentos, é um texto que impacta em muitos momentos, mas eu tendo sempre a considerar que Clarice está muito mais no que ela não coloca de maneira explícita no seu texto do que, de fato, na escrita dela. Eu acho que a escrita dela é um universo simbólico muito diferente de tudo. Ela escreve de uma maneira muito própria. Se eu não me engano, foi o Alceu Amoroso que colocou Clarice não escreve como ninguém e ninguém escreve como Clarice. Né? Então, realmente é uma escrita muito própria, muito singular, mas que eu acho, particularmente, no que eu tenho da Clarice, né? No que eu tenho tido a oportunidade de ter contato com a obra dela, ela leva às últimas consequências aquela ideia do leitor coautor da obra, né? Um leitor que interage com a obra, um leitor que complementa a obra. Então, muito melhor do que você perguntar o que ela quis dizer com tal ou qual situação, é você se deixar, você se permitir que o seu sentido, né, a sua interpretação, a sua visão, interaja, penetre, né, dialogue com o que ela coloca aqui, com os vazios que ela coloca aqui. Né? É uma escrita de silêncios ensurdecedores e pausas desestabilizadoras. Então, realmente é uma autora muito característica, muito própria. E, assim, pode ser até aquele caso de ame ou odeie. Né? Pode ter gente que realmente não consegue se relacionar de maneira tão intensa com essa obra aqui, com esse tipo de escrita. Mas, para mim, particularmente, essa escritora, ela realmente tem um lugar muito especial, um lugar muito próprio, um lugar só dela dentro da nossa literatura nacional. Então, fica aqui nossa última escritora homenageada aqui no nosso do Dia Internacional das Mulheres, Clarice Lispector, nossa queridíssima Clarice Lispector, com A Paixão segundo GH, de 1964. Então foram aí 5 autoras, entre tantas autoras maravilhosas, Marina Colasanti, Cora Coralina, Lia Luft, tem tantas, Hilda Rist, tem tantas autoras fantásticas, mas eu trouxe aqui as que eu tive a oportunidade de ler, as que eu tive a oportunidade de ter aqui na nossa biblioteca. Então é apenas uma singela homenagem, mas não queria deixar passar esse Dia Internacional das Mulheres para homenagear também nossas queridíssimas, fantásticas, que merecem cada vez mais o reconhecimento, nossas queridas escritoras brasileiras. Entre tantas outras, Conceição Evaristo, temos inúmeras outras escritoras fantásticas que merecem ser cada vez mais conhecidas. Então, fica aqui a pergunta:
qual a sua escritora favorita, né? Sua escritora brasileira, estrangeira. Fica aqui, deixa o espaço aqui nos nossos comentários para que você possa acrescentar, colocar. De repente, eu apresentei aqui 5 dicas. Me dá também uma dica, me dá uma dica de uma autora brasileira que você acha que vale a pena a gente investir nosso tempo, nossa atenção, nossa estima, nosso carinho em mais uma autora brasileira ou estrangeira. Me diz aí se você tem uma autora preferida e se você indicaria uma autora para que eu possa ler e agregar aqui ao nosso repertório literário. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtam esse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que ama a literatura, se inscreve aqui no canal também. Aqui nós temos vídeos toda semana, às vezes mais de um vídeo por semana, mas a gente sempre faz questão de estar presente aqui, compartilhando com vocês as nossas experiências, nossas reflexões, nosso entendimento desse grande instrumento de enriquecimento pessoal que é a leitura. E segue também já lá no nosso Instagram, no @prazer em conhecer Lipe, no Instagram, e lá o papo é praticamente diário sobre livros e leitura. É isso? Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.